Começando mais um podcastimão número 27, vamos falar de tudo que envolveu o clássico Corinthians e Santos, Timão 2, Peixe 0 em Itaquera e, claro, projetar também a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians mais líder do que nunca, tem uma semana aí antes de pegar o Figueirense em Florianópolis, e para discutir todas as novidades do Corinthians, comigo, Marco Belo, neste podcastimão 27, sempre meu amigo Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite para quem é líder. Tudo tranquilo, Vitor Guedes? Tudo tranquilo, líder, solitário, tranquilo, na calmaria. Eu lembrei de você, antes de dar boa noite pro Vessone, eu lembrei de você quando eu tava na Arena Corinthians no domingo. E eu estava lá com o Basílio e tudo, né? Ah, você foi lá. Aliás, a gente vai falar sobre isso. O Basílio acertou o placar do jogo. Mas quando o Corinthians estava sendo escalado no placar, e na hora que aparecem as fotinhos dos jogadores, o Wagner Love fez um coração no ar, cara. Na hora eu lembrei de você. Você acha que eu não vi isso? Você acha que isso não foi assunto num debate pai e filho explicando, moleque, vê se não vai fazer essa fronha nunca, hein? Explicar a educação, né? Ah, mas tem a ver, Love, ele fez um coração de Love, Wagner Love, pô, não é... O que será que faz Argel Fux antes do jogo? Não, esquece. Vessone, tudo bem, Rodrigo Vessone? Tudo bem, um grande abraço a todos. Prazer. Coraçãozinho no ar pra você, Vessone. Grande abraço a todos e Wagner Love, que não fez gol, contrariando Vitor Guedes. Não fez gol, mas jogou muito bem mesmo. Pra mim foi um dos melhores jogadores, mesmo não conseguindo fazer gol e até perdendo gols. Exatamente o que eu ia lembrar, né? O que ele contrariasse, se ele fizesse gol, ia ficar feliz. Ele perdeu 2 gols no primeiro tempo. O que contraria ainda mais a tese de Vitor Guedes. Aliás, Vessone, antes de te perguntar quem foi bem e quem foi mal na partida, só queria pegar uma carona aqui que você falou sobre o Wagner Love, que, cara, eu tenho uma opinião, e olha que eu sou o que menos critica o Wagner Love aqui dos 4, mas nesse jogo, a impressão que eu tive... A impressão que eu tive do Love, Vitão, Vessone e Teleco, é que ele não conseguia dominar a bola, cara. Ele tava com dificuldade básica do futebol, que é dominar a bola. Na minha opinião, ele foi muito mal no jogo. Ele participou do lance do pênalti, se não fosse ele, o Corinthians não tinha aberto o placar. Ele criou 2 boas jogadas no primeiro tempo, Belo. Só que assim, aquele cara, né? A primeira jogada foi uma grande jogada, driblou. Sabe aquele cara, assim, eu detesto fazer analogia entre mulher e futebol, porque eu tenho classe. Mas sabe aquele cara que é o rei das preliminares, entendeu? Bordisca o mamilo como ninguém, fica horas ali. E na hora do gol, bacana brocha, né? O Wagner Love tomou a bola na lateral ali, foi até a área, aí na hora de levar um 10, chutou em cima do Vanderlei. No primeiro lance dele também pela direita, fez uma jogada em diagonal de Messi, e na hora de chutar, recuou pro Vanderlei. Enfim, mas eu discordo um pouco de você, eu critico bastante, mas no que ele vinha jogando, ele evoluiu. Agora, eu não consigo elogiar um centroavante que perde 2 gols. Enfim, mas eu não tenho nenhum problema em encontrar. Ele jogou muito bem um jogo ali, que eu não lembro agora. Logo no pós-cirurgia do Luciano, no jogo seguinte, ele foi o melhor jogo dele, eu não tô lembrado do adversário agora. Precisa elogiar, elogiamos. Mas o centroavante que joga pra fazer gol perde 2 gols. Gostei muito. Eu acho que o Luke em 10 minutos jogou mais que ele. Eu não tô nem falando dos gols perdidos, é que eu prestei bastante atenção quando ele voltava pra ajudar na criação do meio de campo, que ele voltou bastante nesse jogo, né? Até porque o Santos estava muito recuado e os atacantes do Corinthians, o Malcom, o Love, iam pegar a bola no meio de campo com o Renato Augusto e com o Jadson. E quando a bola passava pelo pé do Love, acabava a jogada, porque ou ele tropeçava, ou ele dava passe errado, ou ele caía, não saiu uma jogada do pé dele. Você viu isso ou eu que tô viajando, Vessone? Não, de verdade eu achei que o Love jogou bem e ele cumpre uma função tática. Se o torcedor perceber nos jogos, o Malcom pelo lado esquerdo, como ele é garoto, enfim, mesmo não jogando bem, como o Malcom não vem jogando bem, mas ele faz aquele vai e vem porque tem fôlego, porque é jovem. Só que do outro lado, do lado direito, não tem esse jogador, do lado esquerdo na verdade,
não tem esse jogador. Do lado direito não tem esse jogador. E quem costuma fazer isso é o Love. Ele recua e dá fôlego pro Renato e pro Jadson não ficar se esforçando tanto ali nesse vai e vem. Quem vem fazer esse canto é o Wagner Love. Então muitas vezes quando ele vai voltar pra posição dele, pra ficar de costa, pra tentar fazer tabela, etc., ele tá vindo já da marcação. Então é muito comum ele já chegar muitas vezes até meio cansado, ele já chega vindo lá de trás. Então o torcedor, claro, não entende, não percebe isso, mas se você começar a perceber esse vai e vem que o Wagner Love faz constantemente, até para colaborar e ajudar a equipe taticamente, isso é um sincronismo. Para quem começar a perceber o Wagner Love em campo, ele faz isso o tempo inteiro. Então é um jogador que não liga de atuar pro time. Pra mim, ele jogou bem sim, ele criou jogadas, ele lutou, ele tirou a bola dos zagueiros, ele marcava os dois zagueiros, marcava a saída do volante o tempo inteiro. Ele jogou muito bem nesse sentido, jogar pro time, num jogo às 11 da manhã, com o sol na cabeça, se dedicou o tempo inteiro, não parou de correr, e acho que a torcida reconheceu, porque ele foi muito aplaudido na hora que ele saiu. Enfim, teve um lance no primeiro tempo que foi emblemático, acho que a primeira vez que isso aconteceu com ele, fazia muito tempo que não acontecia com nenhum jogador. Ele errou um lance bizonho, muito ruim mesmo. E ali começou a torcida de um canto aplaudir, atrás do gol aplaudia, o meio do outro campo aplaudia. Quando viu o estádio inteiro aplaudiu, ele olhou, tava o estádio inteiro aplaudindo e ele levantou o braço e agradeceu e aplaudiu junto com todo mundo. Acho que nem ele esperava que a torcida inteira tava aplaudindo, e foi um lance muito legal ali no meio de campo, um lance meio bobo, mas aquilo ele começou a correr ainda mais, porque acho que ele percebeu ali, falou, pô, a torcida tá comigo. Então eu acho que ele tá percebendo que aos poucos esse esforço dele, mesmo quando ele não joga bem tecnicamente ali, mas eu acho que esse esforço dele, eu sei que é pouco para um jogador que ganha muito bem, que tem um nome já no mercado, enfim, mas eu acho que nesse sincronismo aí do time, que joga muito bem junto, que tem os passes definidos, que um procura o outro o tempo inteiro, é muito legal como o Jadson e o Renato o tempo inteiro se procuram em campo. Enfim, eu acho que ele se encaixou muito bem nesse sentido. Falta, igual você falou, falta essa parte tática, às vezes ele erra domínios bobos, enfim, tá faltando ainda essa parte, mas eu acho que ele joga muito bem pro time, não é reconhecido, mas quem começar a perceber ele... eu estou dizendo que não reconhece tudo isso que você tá dizendo aí, viu? Eu tava achando que você tá falando do Messi aí. Não, mas começa a perceber essa parte tática dele. Eu não tô falando que ele tá sendo brilhante, nem tecnicamente brilhante. Eu não tô falando isso. Eu não tô achando que o Vessone tá falando que ele é brilhante, mas quando o Vessone tá falando, eu tô pensando assim, a parte boa do Love é ajudar na marcação e cumprir a parte tática. Põe o Bruno Henrique ali, põe de volante, velho, é centroavante, velho. Mas você começa a elogiar lateral porque zagueiro que faz gol, centroavante porque marca, porque ele tá jogando bem. Mas ele é vice-artilheiro do time, ele também não tem pouco gols, ele já tem 8. Ele tem mais gols do que qualquer atacante, por exemplo, do Palmeiras. Ele tem mais gols do que... ele tem quase o mesmo tanto de gols do que qualquer um do São Paulo. Ele tem mais gols do que qualquer um do Flamengo. Eu acho que esse é o papel dele, fazer gol. Não ele ajudar tem quase o mesmo tanto do Atlético Mineiro, que só perde pro Prato. Então, assim, ele também não tem pouco gols. Não é que ele tem 2 gols. Nós estamos falando de jogador que tem 2. Ele já tem 8. Eu tenho visto bastante que ele é uma pessoa muito querida no clube, né? Parece que o pessoal gosta bastante dele no dia a dia. É isso mesmo? É isso. Ele não é um cara que... ele é um cara que é considerado parceiro, ele não é trair, enfim. Ele não é chinelinho também, ele corre muito, né? Ele se esforça muito, isso é uma verdade. Aliás, Vessone, esse negócio do aplauso que você falou, foi um lance muito legal do jogo mesmo, a torcida aplaudir. O primeiro lance, né, que ele errou no jogo, foi bizonha a jogada e ele foi aplaudido por toda a torcida. Já tinha acontecido uma vez um jogo à noite, cara, eu não lembro contra quem que era, que ele tava em jejum de gols, assim, nas primeiras partidas dele no Corinthians, em uns 3, 4, 5 jogos, não lembro quanto tempo que ele ficou sem fazer gol, e a torcida aplaudiu, e ele até aplaudiu a torcida também, um jogo que aconteceu à noite em Itaquera, você lembra disso, Vessone? Sim, acho que foi isso mesmo. Então, é isso que eu falo. Acho que aos poucos o torcedor vai entendendo essa situação do Wagner Love, vamos dizer, essa colaboração pro time, porque se o Jadson brilha, se o Renato brilha, se às vezes o Elias consegue aparecer, se o Fagner tá tão bem na direita, enfim, é porque muita gente se sacrifica, como o Iago se sacrificou muito na esquerda, mesmo sendo destro, como o Bruno se sacrifica, como o Ralf se sacrificou pra caramba no jogo, e como o Wagner Love muitas vezes se sacrifica também para que esses homens de trás, enfim, venham e venham
jogando tão bem, porque alguém tá se sacrificando por eles. Eu acho que o Love, é esse caso de alguém que não brilha, mas que tá jogando pro time. Eu consigo enxergar, quem consegue perceber o Wagner Love com esse outro olhar, e eu não vejo brilho nenhum no Wagner Love. Só que eu enxergo esse Love que joga pro time. Eu vi o Renato Augusto jogando também mais recuado. Eu acho que ele fez uma partida sensacional. E foi um pecado, né? Aquele passe que o Renato Augusto chutou na trave, né? Aquilo lá merecia ter entrado. Aliás, Renato Augusto e Jadson, acho que não tem nem o que a gente falar, né? Foi uma partida quase perfeita dos dois. O passe nesse lance do Renato Augusto que o Teleco tá falando foi do Jadson, uma jogada ensaiada. Quem mais, hein, Vitão, que a gente pode colocar nesse time? O que me surpreendeu, eu assim, não vou voltar ao assunto Wagner Love, eu não acho ele o pior jogador do mundo. Eu só não acho que ele vale metade do que foi pago nele, o que ele custa por mês, dá com esse dia dá com outra coisa melhor. Enfim, eu gostei da estreia do Luca, achei o Luca em pouco tempo jogou bem, não sentiu a camisa do Corinthians, mas quem me surpreendeu porque eu temia a atuação e foi muito bem, foi o Iago. O Renato Augusto e o Jadson foram os melhores em campo, o Jadson disparado melhor em campo, na minha opinião, embora eu ache o Renato Augusto o melhor jogador do time do campeonato. Ontem, domingo contra o Santos, o Jadson foi o cara, mas o Iago, o Gabigol foi substituído sem jogar nada. E não foi só o Marco, ele apareceu algumas vezes no ataque, cruzou com a perna ruim, deu chapéu, enfim, mostrou segurança. A atuação mais surpreendente, não foi a melhor, pra mim foi a do Iago, assim. Até na seleção que eu publico segunda-feira na minha coluna no jornal, toda segunda-feira eu publico a seleção do campeonato, eu coloquei Renato Augusto e Jadson na seleção da rodada, e do Corinthians o Iago e o Tite. Eu sei que o Iago foi muito bem, e o Corinthians me surpreendeu, assim, tudo que... Tem um monte de teoria e tem um mundo real, né? Na minha cabeça, inclusive eu tava no estádio, eu tava cansado, sentado com o calor infernal que fez, e o ritmo do Corinthians, eu já vi o Corinthians jogar à noite e correr menos do que correu naquele horário, assim. E o primeiro tempo, o Corinthians, na minha opinião, jogou muito melhor que no segundo, merecia ter ido pro vestiário com uns 2-3-0, um ritmo alucinante, assim. Isso foi os aspectos positivos, então pra mim foi o Iago, e vou dar um voto aí, um voto meio no Fábio Estradiano. Me surpreendeu que o Corinthians correu. Foi impressionante mesmo, e marcação lá em cima o tempo inteiro, correndo do jeito que correu, foi impressionante. E o que me chamou a atenção, o Iago, principalmente assim, ele é zagueiro, ele é destro, ele jogou na esquerda, de lateral, e marcando o Gabigol. Então, assim, ele tinha tudo pra não jogar nada, ele tinha tudo pra tomar um baile, e ele foi um dos melhores em campo, seguro, marcando muito bem, marcando um jogador rápido, e ele foi praticamente perfeito no jogo, sendo que ele tinha tudo pra tomar um baile, porque ele não era da posição, ele não é canhoto, então ele tinha tudo para ter problema e foi muito bem. Então realmente merece elogio, jogou com muita tranquilidade. O Fagner na direita, acho que faz um ano muito regular, assim. Para mim, talvez é um jogador sem... Eu ia lembrar do Fagner também. Não com o brilho do Renato e do Jadson, mas talvez de regularidade. Mas vocês deram uma xingadinha quando ele perdeu aquele gol, estão aqui bancada, não deram, não? Mas aí faz parte, né? O cara já chega com a cabeça quente. Mas jogou bem, concordo. Defensivamente ele não perdeu uma, cara. Ele entrava em todas e na bola, sem fazer falta. Era impressionante o Fagner defensivamente nesse jogo. Foi perfeito. Mas quando você tá bem fisicamente, Belo, é difícil você não chegar na bola e não dar o bote certo, porque você tá tão bem fisicamente, psicologicamente. Você só faz falta quando você chega atrasado, porque você tá mal fisicamente. Ou quando você tá muito bem, é difícil você errar bote, entendeu? Por isso que o Fagner tá do jeito que ele tá, entendeu? Então, e sobre a pressão que você falou, Vessone, não sei o que o Teleco pensa, a impressão que me deu é que o Corinthians foi pra matar o jogo, tanto que o Vitão lembrou do ritmo do Corinthians desde o começo, marcando pressão, chutando muito de fora da área, tentando fazer jogada, e eu olhava pro Tite, e o Tite, cada gol perdido do Corinthians, o Tite levava as mãos à cabeça, como se assim, ele estivesse arriscando tudo, até o lado físico dos jogadores, para sair em vantagem, para virar o primeiro tempo em vantagem, e daí tranquilizar um pouquinho na segunda etapa. E como virou 0-0, a impressão que eu tive, até ouvindo os jogadores do Corinthians no intervalo, que a gente conversou com alguns atletas na saída pro vestiário no intervalo do jogo, foi essa, de que o Corinthians tinha ali perdido a chance de fazer 1-0, 2-0, que merecia. O primeiro chute com perigo do Santos foi aos 43 do primeiro tempo, aquele chute do Lucas Lima que o Cássio defendeu depois do cruzamento do Gabriel. Então a vitória do Corinthians, pra mim, é até mais merecida por causa disso, porque o Corinthians apostou tudo no lado físico pra fazer pressão na primeira etapa, não conseguiu,
e se segurando um pouquinho mais na segunda etapa, conseguiu fazer os 2 gols, Teleco. A atuação foi digna de um candidato a campeão brasileiro. Grande jogo, mandou no jogo o tempo todo, não deu chance pro Santos, tanto que todo mundo falou que o Santos não jogou nada, mas na verdade o Corinthians não deixou ele jogar. Foi até pequeno o placar, demorou bastante para sair o gol, que saiu em um pênalti indiscutível no segundo grande jogada do Luca. Eu acho que se formos bem nos próximos 4 jogos aí, chegamos pro embate com o Atlético Mineiro praticamente para fechar o campeonato. Eu dei uma olhada nos jogos seguintes, nos 4 próximos o Corinthians leva vantagem, porque pra mim os 4 próximos jogos do Corinthians são mais fáceis do que os 4 próximos do Atlético. O Atlético tem 2 jogos dificílimos nas 4 próximas rodadas, que são Internacional e São Paulo. O Corinthians pega Figueirense, Ponte Preta. Quais são os outros 2? Vocês estão... Atlético Paranaense fora e o Goiás. E Goiás em casa. Atlético Paranaense e Goiás. Então, e o Atlético Mineiro é Internacional, São Paulo e 2 mais fáceis. Então... nessa próxima rodada é parelho, né? Os 2 vão para Santa Catarina, um pega o Figueirense e outro pega o Joinville. São jogos mais ou menos similares. Mas tem uma coisa... A questão que eu não reparei, eu fiz exercícios que vocês fizeram, só que eu não reparei no seguinte, que é um aspecto importante que eu não me atentei. A questão da Copa do Brasil, São Paulo, por exemplo, deixou claro que a prioridade agora vai ser a Copa do Brasil. Depende o jogo que tiver compreendido entre os 2 jogos da Copa do Brasil, já que Corinthians e Galo não estão na Copa do Brasil, pode fazer diferença. Então, por exemplo, eu não sei que Internacional vai entrar em campo contra o Atlético. Eu não sei o final de semana que cai isso aí, né? Não, mas por exemplo, não vai ter, eu acho, do jogo do Atlético. Acho que não tem o Inter. No caso agora, por exemplo, o Corinthians deu sorte. No final de semana, o Joinville não tem Copa do Brasil. Só que calhou do Corinthians ter o Figueirense. O Figueirense vai estar no meio da disputa com o Santos. Então, além dele ter jogado nesse final de semana, ele pega o Santos quarta, domingo ele pega o Corinthians e na quinta-feira ele pega o Santos de novo. Ou seja, o jogo do Corinthians, pra ele, tá no meio da disputa com o Santos. Então, nesse caso, o Corinthians deu sorte que a tabela... Mas eu não acredito, Bessone, que na posição que tá o Figueirense, eu acredito que ele vai meio que abrir mão da Copa do Brasil. Enfim, é uma informação que vai ser confirmada nas próximas horas ainda, né? O Figueirense não tem 40 jogadores no elenco, não vai dar pra lutar o time reserva inteiro. Mas o Figueirense tá na zona do rebaixamento ali no limite pra sair, né? Sabe que a chance de ser campeão da Copa do Brasil com o time que tem é mínima, é a zebra dos 8 times. Enfim, não sou o técnico do Figueirense e eu acredito que se tiver que poupar alguém vai ser contra o Santos e não contra o Corinthians, é o que eu acredito. Mas eu acho que tudo depende do jogo desta quarta. Vamos dizer, se o Figueirense faz 2-0 no Santos, 2-0 em casa, não tomou gol em casa, a chance deles classificarem no jogo de volta fica grande, né? Você acha que quarta-feira joga o time completo? Pode ser, depende. Se perde 2-0 em Floripa, é óbvio que dá tudo. Não, primeiro jogo eu tô dizendo. O primeiro jogo agora, você já acha que vai entrar com força máxima? Eu acho vai poupar jogador pro domingo pro Corinthians? É isso que eu tô dizendo. Não, aí que tá, depende do primeiro jogo. E poupar jogador pra enfrentar o Corinthians. Eu acho que no primeiro jogo você não entra com força máxima. É isso que eu tô dizendo. Vitão, mas vai poupar na Copa do Brasil pra pegar o Corinthians em Itaquera, líder do campeonato? Não, o jogo em Floripa, Belo. O jogo é em Floripa, verdade. O jogo contra o Corinthians é em Floripa. Eles estão no limite pra sair da zona do rebaixamento, entendeu? E uma conta que eu fiz hoje é contra os adversários do Corinthians, pra o ouvinte que não tá sabendo de cor: Figueirense fora, Ponte Preta fora, Goiás em casa, Atlético Paranaense fora, Flamengo em casa, Atlético Mineiro fora, Coritiba em casa, Vasco fora, São Paulo em casa, Sport fora e Avaí em casa. E os jogos do Atlético: Joinville fora, Coritiba fora, Internacional em casa, Sport fora, Ponte Preta em casa, Corinthians em casa, Figueirense fora, São Paulo fora, Goiás em casa, Grêmio fora e Chapecoense em casa. Então cada um vai jogar 5 em casa e 6 como visitante. E no primeiro turno, contra esses mesmos 11 adversários, o Corinthians venceu 8 e empatou 3. No primeiro turno, contra esses mesmos adversários, o Atlético Mineiro venceu 7, empatou 1 e perdeu 3. Então o Corinthians no primeiro turno contra esses times fez 27 pontos e o Atlético Mineiro fez 22. Claro que as situações são diferentes, inverte o mando. Algumas equipes que estavam mal hoje estão bem, algumas equipes que estavam bem hoje estão mal, mas contra esses adversários o Corinthians foi bem melhor do que o Atlético Mineiro. Agora, vendo o que você falou, que a gente tá comentando nós 4 aqui,
fica claro pra mim que pra todo mundo a briga é Corinthians e Galo, certo? O Grêmio tá fora, certo? Praticamente. Pra mim que tá claro. Alguém discorda disso? Eu ainda não tenho essa certeza toda. Eu acho que já era. Enfim, pensando em Galo, o Corinthians tem 5 pontos pro Galo, certo? No mínimo, tem que chegar com essa diferença pro confronto lá no Independência ou Mineirão. Ainda o Galo não definiu onde vai ser esse jogo. Não, a informação que vem de Minas é que deve ser Independência, mas há tempo hábil deles mudarem isso, enfim. Como eles têm alternado o mando. Mas seja no Mineirão, seja no Independência, o Corinthians pode ganhar, empatar, mas enfim. Se chegar lá com 5 pontos que tem hoje, você entra em campo podendo até perder, né? E já que a gente acabou de analisar aqui, a tabela do Corinthians não é pior que a do Atlético, é um pouco melhor. Enfim, o ideal é óbvio que ganhar, inventar, mas no mínimo tem que manter essa vantagem até o confronto no Mineirão. Ou no Independência. O Corinthians tem 57, é isso? O Corinthians tem 57 e o Galo 52. 57. São 5 pontos de diferença. Não, só uma coisa. O Belo falou que no primeiro turno, esses 11 jogos, fez 27. Imagina se o Corinthians repete os 27. Olha que loucura que é essa campanha que o Corinthians tá fazendo. Nós estamos falando aí de 27 com 57. 84. 84 pontos. Seria, talvez, acho que a maior pontuação da história dos pontos corridos. O Cruzeiro fez 80 no ano passado. Aliás, no passado o Cruzeiro fez 80. Em 2013 o Cruzeiro fez 76, campeão. 2012 o Fluminense fez 77. Em 2011 o Corinthians fez 71. Beira o surreal essa pontuação se ela acontece assim, sem precedentes. Seria algo com um time que, inclusive com esse elenco, etc., se torna ainda mais surreal, assim. Por isso que eu não acredito que seja possível repetir um final de turno como esse. Não é possível. Olha, o melhor segundo colocado, Vessone, foi em 2012, o Atlético Mineiro, que fez 72 pontos. Então nunca um segundo colocado fez mais que 72. Para fazer 73... isso que eu falo, não precisa fazer tudo isso, não, para fazer 73, que seriam a mais, o Corinthians precisaria de 16 pontos em 33 possíveis, imagina, sendo 5 jogos em casa. Então, para fazer essa vantagem mínima aí, se o Atlético Mineiro não superar em muito os segundos colocados históricos, o Corinthians não precisa nem fazer perto dos 70% de aproveitamento que tá fazendo. O Corinthians tem então 3 jogos aí que são relativamente menores, né? Figueirense, Ponte Preta, os 2 fora, e depois o Goiás. E aí depois vai ter 3 jogos que são difíceis, né? Que é o Atlético do Paraná fora, o Flamengo em casa e o Atlético Mineiro fora. Mas ele pode chegar muito bem contra o Atlético Mineiro. Inclusive, eu tenho aqui o Marcelo, né, que é um ouvinte aqui do podcast Timão. Ele fez uma pergunta aqui para nós. Eu queria a ajuda de vocês para responder. Vamos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Timão. Meu nome é Marcelo. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: esse time do Corinthians já chegou ao ápice ou ele ainda tem lenha para queimar? Porque o que vemos na competição do Brasileirão é que todos os times passaram por oscilações. O Corinthians passou por essa oscilação bem no início do campeonato e depois do jogo do Santos engrenou uma sequência de vitórias e empates e só foi perder no jogo contra o Internacional. O grande divisor de águas parecia ser o jogo do Santos, por conta da equipe do Santos também vir embalada, e as últimas derrotas do Corinthians foram contra eles. E o Corinthians fez uma partida quase que perfeita. Então o que eu quero saber é exatamente isso. Esse time do Corinthians já chegou no limite ou ele ainda pode crescer mais na competição e não sofrer essa oscilação? Um abraço. Bom, Marcelo, eu vou responder com prazer a sua pergunta, porque quando eu era adolescente eu não via a hora de chegar no cume, né? Então o Corinthians está chegando no cume. O cume é o título, né? O Corinthians, que eu comecei a campanha sendo criticado com razão pelos meus leitores, dizendo que tinha que fazer 45 pontos com esse elenco aí, passou faz tempo e a confiança joga a favor, né? Quem entra faz gol, chega jogador do Criciúma, estreia como se estivesse jogando um jogo de Série B, não sente a pressão. Não sei se o Corinthians chegou no auge, mas a atuação contra o Santos, na minha opinião, foi a melhor do time no Brasileiro, né? A atuação desse nível, um jogo difícil esse ano, eu só vi contra o São Paulo na Libertadores, no primeiro jogo da fase de grupos, isso foi em fevereiro.
Quer dizer, desde então, foi a atuação que mais me surpreendeu. Eu não sei se vai repetir o futebol de domingo, mas o domingo que passou contra o Santos, na minha opinião, foi o auge da equipe nesse brasileiro. E aí, Vessone, concorda? Eu acho que sim. Difícil passar desse patamar, eu acho que é difícil melhorar. Pode até cair um pouco, porque vai chegando no final de temporada, etc e tal. Apesar que, a partir de agora, o Corinthians vai jogar, se não me engano, o Teleco fez até um levantamento esses dias atrás, se não me engano, acho que só tem mais uma quarta-feira de jogo, ou 2 só até o final do ano, se eu não me engano. Agora vai ter semanas inteiras aí de trabalho, certamente vai dar para recuperar muita gente, vai dar para ter um fôlego. Então a saída da Copa do Brasil traumática, dentro de casa, etc. Então tudo foi muito complicado, mas a partir de agora, enquanto muita gente vai se matar quarta e domingo, você tem a semana cheia, a próxima semana é cheia, depois tem 10 dias para cada seleção brasileira, então vai ser possível aí você treinar, trabalhar, descansar, para entrar forte nos jogos no final de semana. Então, acho que nesse sentido o Corinthians dá para pelo menos manter esse ritmo forte que tá jogando agora, né? Olha, Marcelo, para mim, é claro que a gente não pode falar sobre o futuro no futebol porque jogador machuca, jogador fica suspenso, a gente nunca tem como saber se os times vão estar completos daqui para o final do campeonato. Agora, o ápice, ou o cume, como lembrou o nosso Vitor Guedes, Marcelo, vai ser em Belo Horizonte, em outubro, na 33ª rodada. Dia 1º de novembro. 1º de novembro, 33ª rodada do campeonato, se a CBF não puxar para o meio de semana, né? Mas vai ser nesse jogo. Com certeza, conhecendo o Tite, como a gente conhece, e até o Leverkusen pelo lado do Atlético Mineiro, vai ser um jogão, vai ser jogo de final de campeonato, vai ser jogo para entrar para a história, e nenhum dos dois times vai entrar morto, jogando mal. Se você tiver que poupar atleta uma semana antes no jogo anterior, eles vão poupar, porque a decisão no confronto direto vai ser esse jogo. Se o Corinthians ganha do Atlético Mineiro, praticamente ganha o título brasileiro. E se o Atlético Mineiro ganha, chega muito perto. Então eu acho que o ápice de um time que quer ser campeão vai ser na 33ª rodada, Atlético Mineiro e Corinthians. E aí, Teleco? Eu vou te dizer, o melhor ainda está por vir. Eu acho que o Corinthians vai continuar crescendo, viu? Essa frase é sua? Cunhada agora, essa frase? O melhor ainda está por vir? É bonita, pô. Teleco, já que você falou do Marcelo, nosso ouvinte, queria mandar um abraço pro pessoal que tá seguindo o Podcast Mão no Twitter. E já passamos dos 1.100 seguidores. And increasing, segundo o Vitor Guedes. O Fábio Beck. And increasing. E subindo. Esse Marco Bella é um fronha amor, né? Thierry Parmigiani, olha o Thierry Parmigiani seguindo a gente, Ricardo Barbeiro, Danilo Silva, Flávio Maciel, Maria Célia Batista, Dai Talivan, Anderson Cruz, Elisandro Krepel, Marcelo Ribeiro, Edson Júnior, Jefferson Oliveira, Gabriel Louredo, Renan Zanardi, Léo Lima Personal, Vini Pereira, Luiz Diógenes Oliveira Júnior, Robertinha, Matheus Fera, Felipe Cavalcante, Gabi Lopes, Agripina Akaishi, todo mundo seguindo a gente no Podcast Mão. Curte a gente também no Facebook, que é legal, porque daí o nosso áudio vai para mais torcedores do Corinthians e ouvintes do Podcast Mão, se você curtir a nossa página. E também o pessoal participando pelo e-mail, Teleco, para concorrer à camisa oficial. O que precisa responder mesmo para concorrer à camisa oficial, Teleco? Precisa responder qual que foi o volante que estreou em 93 contra o Cruzeiro. Grande volante, hein? Em 93 contra o Cruzeiro. Tá fácil essa, hein? 7 de setembro. É só escrever para podcastmão@gmail.com. podcastmão@gmail.com. Manda um e-mail que você vai concorrer a uma camisa oficial do Timão. O Elisandro Krepel, Marcelo Quality Express, Gabriel Louredo, Rafael Melo, Luiz Beck, Alisson Elias, Vanildo Souza, Marcos. O Lucas Beck, você falou aí? Lucas Beck tá fazendo aniversário, ele me disse que quer ganhar a camisa. Lucas Beck. Ele acertou ou não? Acertou. Olha, já foi a primeira parte. Depois de você responder a pergunta, você tem que escrever no corpo do e-mail por que você quer ganhar a camisa, que a gente vai escolher a melhor resposta. Então, Lucas, você está concorrendo, mas tem que escrever por que você quer ganhar a camisa e está concorrendo a essa camisa. Parabéns ao Lucas Beck, ouvinte do Podcast Mão. Você tinha me chamado, Teleco?
Eu tinha te chamado também porque hoje anunciaram aí, né? Na verdade saiu no blog do Perrone que já está praticamente acertado mais 3 anos de renovação do Campeonato Paulista. 17 milhões para cada um dos grandes por 3 anos. 17 milhões para cada um dos grandes por 3 anos para o Campeonato Paulista. É muito mais do que paga a Libertadores, por exemplo. Mas eu ainda acho pouco, viu? Claro que eu sei da realidade do Brasil, da realidade da economia, bababá, mas eu acho que quem paga isso pagaria mais. Até porque a Globo estava brigando com o esporte interativo, né? O esporte interativo estava entrando com muita grana nessa disputa aí do Campeonato Paulista. Eu acho que mesmo o estadual pagando bem mais que a Libertadores, o que é ridículo, né? Que a Libertadores deveria pagar muito mais, mas os clubes ainda ganham muito pouco, cara. Não tem nem comparação com a que questão, né, Belo, não é só o valor, né? O problema é que os clubes acabam pegando adiantamento, né? Então o clube, para fechar o mês, é melhor 17 agora do que 20 daqui um mês, acabam fechando. E nisso, assim, como teve o caso das Suminas, aí alguns estados tentando fechar, tirar o estadual, enfim, tinha até essa expectativa do que ia acontecer em São Paulo. Agora, quando os clubes com os pires na mão, como estão os principais, inclusive os grandes, chega a TV e antecipa alguma cota, negocia, né? E tem uma pergunta para vocês aqui, ô Vitão, do Júlio César Matos. Os 160 milhões que o Corinthians tem a receber da Globo pelo Brasileiro do ano que vem, entram quando na conta do clube? Não tenho a menor ideia, né? Vessone, você sabe, eu sei que a Globo paga mensalmente, não é numa bolada só. Você recebe 160 milhões no dia 15 de janeiro, não é assim. Você recebe mensalmente uma parcela. Mas tem uma cota também que eles são antecipadas, enfim, né? Depende de clube a clube, né? Por exemplo, o Palmeiras, eu sei que foi o único clube que não pegou ainda nenhuma parte da grana do ano que vem, porque o Palmeiras tem o grande financiador que é o presidente do clube, o Paulo Nobre, né? Então é o único grande que ainda não pegou dinheiro da Globo. Agora, você sabe exatamente como é que funciona isso, Bessone? Eu não sei perfeitamente. O que eu sei é assim, o Corinthians já fez um adiantamento de uma parte, diz o presidente que é uma parte pequena, não é uma parte grande, e até onde eu sei, ela é mensal, como você disse, Belo, mas tem uma entrada, que é uma entrada aí 30%, 40%, enfim. Há uma entrada razoável ali e que depois, posteriormente, ela é quebrada aí nos meses que restam no ano e isso daí ela é diluída. Mas que há sim uma entrada, uma pancadinha aí razoável, 20%, 30%, enfim, esse percentual eu não sei. Que já deve ter entrado até. Na verdade o clube pegou um adiantamento, diz o presidente que não é um percentual alto não, foi só uma pequena parcela desse adiantamento da Globo, porque a Globo inclusive nem pode, até agora fez lá todo mundo assinou um termo de que tinha um limite de adiantamento para que ninguém ficasse com cotas muito para frente, etc, e que esse adiantamento o clube fez mesmo, mas aparentemente não é um adiantamento ali, uma coisa tão absurda que coisa de 70%, 75%, o clube terá direito ano que vem, uma cota aí que na verdade até esse ano era de 100, 110 e que o ano que vem vai ser de 170, 160, 170 para Corinthians e Flamengo, que vai ser uma diferença muito grande para esses dois clubes, certamente em relação aos outros. E o Danilo Braga pergunta aqui se alguém sabe de algo de oficial sobre o retorno do zagueiro Kleber. O Kleber quer deixar de ser reserva no Hamburgo para ser reserva no Corinthians, é isso? O Kleber já passou a época dele, né? Se ele quiser voltar, vai ser outro Edenilson que voltou, depois foi de novo, ninguém sabia o quê. Eu não sei, na minha opinião, Kleber foi. Do jeito que ele saiu da Ponte, fica feliz na Europa. Não tem que pensar em Kleber nenhum, né? Eu também acho. Eu acho que o Corinthians não tá precisando de zagueiro. No final do ano eu acho que vai precisar, porque eu acho que vai ser difícil. Quase uma palhaçada como foi feito, que não rendeu nada pro clube, né? Eu acho que no final do ano o Corinthians não consegue segurar Gil e Felipe, mas é palpite, meu. Eu acho que um dos dois acaba saindo no final do ano. E daí o Corinthians vai precisar de um zagueiro, mas não o Kleber, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Vitão. Ontem teve aquele pênalti lá. E você viu que teve uma mão do Thiago. Questionando isso, Você viu que teve uma mão do Thiago Maia antes de chegar
No Wagner? Então teve o lance de mão, mas na minha opinião o pênalti foi o pênalti mesmo do chute. Aliás, um chute que podia marcar parecia briga de rua, né? O Zeca chutou, que parecia briga de rua. Agora aquela mão, a bola bate ali um pouquinho antes do Thiago Maia. Eu não marcaria, eu marquei o pênalti que foi mesmo, que foi um chute de briga de rua, uma coisa meio ridícula. O mais ridículo é o juiz não ter visto, e mais ridículo é a gente questionar o pênalti, né? É uma sucessão de ridículos ali. Eu tava na arquibancada, do outro lado que foi o gol, setor oeste, aliás, eu tava, mas próximo ao outro gol, e deu pra ver o pênalti na hora, e o juiz não conseguiu ver. E pra finalizar, Vitão, eu tinha apostado em 0-0 por causa do calor. Eu não lembro das apostas de vocês. Vessone, você tinha apostado quanto? No último, não participei. Ah, você não participou, verdade. Eu coloquei 2-1 Corinthians. 2-1, Teleco? 2-0. Você acertou também? Plenamente, em cheio. E o Basílio também apostou 2-0, acertou o placar. Temos dois, então, gurus aqui conosco, Teleco e o Basílio, que participou do último podcast, filho do Vitor Guedes. Os dois estão sabendo muito de resultado, hein? Oi? O Teleco é um cara humilde, o Basílio é marrento. Lá no estádio, quando acabou o jogo, ele falou assim: papai, eu acertei o palpite. Ele nem Que legal. E você já colocou ele pra jogar na loteria esportiva ou não, Vitão? Não coloquei, mas a chance de fazer mais pontos que eu é enorme. Não, o Teleco vive de rendimentos da loteria. O Teleco, semana sim, semana não, acerta um palpite. Quanto vai dar Corinthians e Figueirense? Figueirense e Corinthians, Teleco? Figueirense e Corinthians, 3-1 pro Corinthians. Tá certo. Com esse palpite do Teleco... palpites agora. Eu vou pensar... No próximo podcast de sexta-feira eu dou o palpite. Eu tenho canal. Vocês chutam. Eu sou um especialista, eu analiso. Eu sou um cara metódico, né? Não, é que o Teleco tem uma facilidade, então eu pergunto pra ele antes, porque é uma luz divina. A gente vai ter que estudar, tem que saber se o Figueirense vai ganhar na quarta-feira. Esse tipo de coisa. Se a Lua tá em Saturno, tudo, a translação. Depois dessa, vambora, né, pessoal? Já falamos demais por hoje. Esse foi o podcast 27. Não esquece de participar da promoção. Segue a gente aí nas redes sociais para ficar sabendo das novidades dos podcasts e também para fazer pergunta. Vocês viram que cada vez mais a gente está lendo as perguntas dos ouvintes do podcast Timão aqui com a gente. Valeu, Rodrigo Vessone. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu, Vitão. Um abraço. Vai, Corinthians. O rei do Aliás, vai, Corinthians é do Teleco. Se o Teleco me permitir, eu usei o bordão dele. Use um bordão do Vitão, então, Teleco. Aqui é ZS. Abraço, até a próxima. Abraço, até mais e vai, Corinthians. Tchau, tchau.